Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Você que já investe em ações, você que está pretendendo investir em ações, então o importante de tudo é saber em qual empresa que você vai investir, conhecer um pouquinho dessa empresa, da sua história, quem está por trás dessa empresa, para onde que essa empresa está indo, mas principalmente saber também financeiramente como que ela está, em termos de endividamento, lucratividade, rentabilidade, enfim, todos os ingredientes que são fundamentais na tomada de decisão. Para quê? Para que a gente possa minimizar os riscos, né, de fazer um mau investimento e tentar potencializar as chances de ter sucesso, de ter retornos mais generosos. E esse que é o objetivo da Bolsa. Então você fazer o seu investimento, construir seu patrimônio aí passo a passo, mas para isso a gente tem que ter certos cuidados, a gente tem que ter certos critérios, né? E fazer sempre investimento de forma consciente. E aí o canal Cenas Negras se propõe justamente a repartir essas informações com vocês, levar um pouco de conhecimento a respeito das empresas e principalmente das suas demonstrações contábeis. E quem nos auxilia muito em todo esse processo aqui são os nossos inscritos que nos mandam aqui as sugestões das empresas para que a gente possa fazer todo esse estudo e toda essa análise. E no caso dessa empresa, quem nos sugeriu foi o André Luiz, grande André Luiz, muito obrigado aí pela sugestão, André, é um prazer poder lhe atender. Mas caso vocês queiram também outras empresas, não tem problema, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e além da sugestão, você também aproveite, já faz sua inscrição, dá o like, ative as sinetinhas das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a empresa sugerida lá pelo André Luiz é justamente a Log Commercial Properties, né? A Log, ela é uma empresa de locação, de desenvolvimento, de construção de barracões, né? Voltado justamente para a parte de logística. Mas da onde que surgiu a Log? A Log, aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e contar toda a história desde antes da Log. A Log, ela começa toda a sua história, ela começa em 1979 com um engenheiro recém-formado, Rubens Menin. Rubens Menin, agora acho que você já está começando a identificar Rubens Menin da MRV. Lá em 1979, logo depois de formado, Rubens Menin montou a sua construtora, a MRV, junto com mais alguns sócios, montou a MRV. E o objetivo da MRV era justamente atender a um público de baixa renda, então seriam os imóveis de baixo custo e de baixo preço de venda. Porém, com a economia muito instável naquela época, esse tipo de construção ele era chamado de patinho feio da construção civil, porque o que mais vendia era justamente imóveis já de classe A, classe B, até classe C, né? E aí o Rubens Menin foi ali marcando passo e dando um passo para frente, outro para trás, e foi, mas acreditando no sonho, né, de montar a sua construtora voltado para esse nicho de mercado. Aí, durante o ano toda a década de 80, então foi naquele passo a passo, bem devagar, e aí a coisa começou mesmo a acontecer a partir da década de 90, mais especificamente quando veio o Plano Real. Aí no Plano Real que nós tivemos a estabilização monetária, aí os imóveis de baixa renda começaram a vender mais, e aí a coisa começou a andar. Tanto que daí também na década de 90, ele montou um banco justamente para atender o financiamento para a sua clientela, que era o Banco Intermédium, né, que hoje é o Banco Inter. O Banco Inter que foi fundado em 1994, também pelo Rubens Menin. Mas daí na sequência, entrando nos anos 2000, né, aí a MRV começou a encorpar mais ainda. Tanto é que fez o seu IPO, recebeu um monte de dinheiro e saiu construindo pelo Brasil inteiro. Claro que também na sequência nós tivemos o projeto Minha Casa Minha Vida, que daí impulsionou. E aí, como a MRV já era uma empresa especializada em construções de baixo custo, aí ela nadou de braçada, né? Mas já também no ano de 2007, o que o Rubens Menin pensou? Pô, peraí, vamos montar aqui uma outra empresa dentro de uma outra área para diversificar a minha área de atuação. E aí ele montou a MRV Logística. A MRV Logística, que era um braço da MRV, voltado mais justamente para a construção de galpões, voltados para transportadoras, para empresas comerciais. Então, diversificando a sua área de atuação. E aí, esse setor, né, que passou a ser a Log, aí ela começou a crescer.
Aí chega no ano de 2011, ele recebe também a entrada de um fundo de investimento chamado Starwood Capital, que também entrou dentro da MRV, e aí mais dinheiro dentro da MRV, da Log, né? Aí entrou mais dinheiro dentro da Log, e aí a Log continuou expandindo a sua área de atuação. No ano de 2018, aí o que eles fizeram? Um desmembramento, tiraram a Log, a MRV Logística, tiraram de dentro da MRV e passou a ser uma empresa totalmente independente, com o nome de Log, né? E aí, na sequência, também em 2018, fizeram a abertura de capital da Log, a Log que opera com o ticket LOG3, LOGG3, né? E aí passou a ter suas ações negociadas em bolsa. Só para ter uma noção, hoje a Log ela está presente em 39 cidades, em mais de 18 estados. Ela atua muito forte para as empresas voltadas para o e-commerce, que usam os seus barracões, né? E aí também, hoje ela tem mais de 1,5 milhão de metros para locação, né? Então, você por aí dá para ter uma ideia do porte da empresa. E também o outro setor que também usa muitos serviços da Log são justamente as transportadoras, que usam os seus galpões ali como braço, como extensão das suas atividades, e também o setor farmacêutico. Mas para que a gente possa saber hoje como que está a situação da Log, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também o último balanço agora do dia 30 de setembro do terceiro trimestre do ano de 2021. Então, para saber como que está a situação da empresa, vamos aos números. Bem, então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Log, a Log que tem dentro do seu patrimônio aqui no ano de 2018 um ativo total de 3 bilhões 222 milhões de reais. E aí dentro aqui do patrimônio, como a gente sempre fala, cada empresa tem a sua característica, cada empresa tem a sua modelagem, né? E aí quando a gente analisa o balanço, a gente tem que tentar entender as características dessa empresa. No caso da Log, o que nós vamos encontrar aqui dentro do seu ativo? Um capital de giro relativamente baixo, apenas 6% de tudo aquilo que a empresa tem, fechando aqui com 193 milhões de reais, sendo que desses 193, 150 milhões de reais é dinheiro que está em caixa, banco, aplicação, e contas a receber de 27 milhões. Não possui estoques, porque o objetivo da Log não é a venda de imóveis, não é a venda de produtos, nada disso. Então, naturalmente, que ela não tem estoque. Onde ela vai ter aqui um valor muito significativo é aqui nessa coluna aqui de investimentos, nessa linha aqui de investimentos aqui, onde tem 2 bilhões 828 milhões. E o que são esses investimentos? Aqui vão estar todos os imóveis que a Log tem espalhados pelo Brasil, totalizando 2 bilhões 828 milhões. Então, é como se isso aqui é todo o patrimônio da empresa, que ele através desse patrimônio é que vai fazer o dinheiro que vem aqui para o caixa equivalente. Já no ano de 2019, a empresa aumenta um pouquinho seu tamanho, 3 bilhões 988 milhões, sendo que aí o capital de giro dá um salto, vai para 872 milhões e passa a representar 21,9% do que a empresa possui. O caixa aumenta também significativamente, vai para 507 milhões de reais. E tem aqui 49 milhões para receber. O peso maior, naturalmente, continua sendo os investimentos. Já para o ano de 2020... aumenta um pouquinho mais o seu tamanho para 4 bilhões 212, aumenta aqui ainda mais os seus investimentos, mais barracões destinados à locação, e aí o capital de giro fecha em 783 milhões, com 18,6% de representatividade. Fecha com 453 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 32 milhões para receber. Indo agora para setembro do ano de 2021, a empresa agora, o tamanho dela, 5 bilhões 163 milhões. Aumenta ainda mais aqui a quantidade de barracões destinados à locação e o capital de giro passa de 1 bilhão, vai para 1 bilhão e 36 milhões com 20% de representatividade. Diminui um pouco mais o volume de dinheiro em caixa para 364 milhões e aumenta aqui o contas a receber para 131 milhões de reais. Já em termos de endividamento, toda a dívida da Log fechou em 2018 com 1 bilhão e 63 milhões de reais, sendo que 913 milhões são dívidas de longo prazo e apenas 149 milhões no curto prazo. E a dívida total fechava em 33% do patrimônio. Quer dizer, de tudo que a Log tem, ela deve um terço, 33%. Já para o ano de 2019, a dívida recua para 1 bilhão e 34 milhões, agora com 25,9% apenas de representatividade.
Vai para 2020, a dívida vai ficar aqui com 1 bilhão 132 milhões, 26,9% de representatividade. Ressaltando mais uma vez que o peso pesado da dívida aqui, ele está no longo prazo. E fecha agora setembro de 2021 com uma dívida total de 1 bilhão 820 milhões, 35,3%. Então agora a dívida quase passa até um pouco do peso que ela tinha lá no ano de 2018. Porém, ressaltando mais uma vez que a dívida ela está concentrada no longo prazo. Já em termos de resultados, os resultados da Log, aqui também, quando a gente analisa o balanço, ele até causa uma certa estranheza, né? Ela tem aqui uma receita líquida de vendas, que é a venda do serviço, né, das locações, 104 milhões de reais, e fecha com lucro de 47 milhões de reais. E aí, quando a gente observa aqui que não tem um custo de serviço prestado, pelo menos nesse ano de 2018. E ela apresenta aqui, dentro dos seus resultados operacionais, nesse ano aqui, a despesa operacional foi maior do que a receita operacional. Já para os anos seguintes, aí a gente já vai observar isso aqui, ó. Aumenta um pouquinho o faturamento, 128 milhões. Para o ano de 2020, aumenta um pouco mais o faturamento, 141 milhões. E agora, no terceiro trimestre de 2021, fecha com 110 milhões de faturamento, projetando um faturamento semelhante ao do ano passado, de 140 milhões aproximadamente. O lucro, que era de 47, pula para 93 milhões, pula para 142 milhões, e é aí que causa estranheza, que aí você observa que o lucro da empresa é maior do que aquilo que ela faturou. E aí, quando você abre os resultados operacionais, vai observar aqui que eles lançam aqui uma receita operacional de variação do valor justo de propriedade para investimento. Então, é como se fosse uma reavaliação dos seus imóveis destinados às locações. Então, essa reavaliação, ela entra no balanço lá da Log como se fosse uma receita da operação. E aí que o lucro dispara para 142 milhões. O mesmo vai acontecer agora em setembro de 2021. Um faturamento de 110 milhões e um lucro de 295 milhões. Aí também, quando você vai buscar a razão desse lucro, aí também nesses resultados operacionais, onde as receitas operacionais são maiores do que as despesas. E aí também vamos encontrar um valor significativo nessa rubrica que é a variação de valor justo de propriedade para investimento. É como se fosse também a reavaliação do imóvel a um valor justo presente atualmente, que entra aqui como se fosse uma receita operacional da empresa. Então, o lucro da empresa crescendo a cada ano, com a reavaliação também pelo valor justo dos imóveis que ela vai dedicar à venda. E como resultado, já dedicar aos aluguéis, né? E como resultado de locação, a gente vai observando aqui um crescimento gradativo da receita de locações e das administrações condominiais que a empresa utiliza. Aproveitando já que estou com esses números aqui, trago para vocês também o comportamento da ação ao longo de 2018 para cá. No período aí, não seria bem de 5 anos, como está escrito aí, porque na verdade vai dar uns 3 anos e meio, né? Que é desde o momento do IPO da Log. Então, quando ela fez o IPO, ela foi cotada na época em torno de R$ 17,50. E aí ela veio praticamente durante o ano de 2018 se mantendo estável nesse patamar. E aí na sequência ela começa a subir. Ela vai subindo, chega até o valor lá de 33, quase R$ 34, isso já no ano de 2020. E aí, entrando no ano de 2020, como diversas empresas que a gente já retratou aqui, a gente vai ver aquela queda significativa. Lá, quando a empresa estava lá no alto, aí ela tem aquela queda e volta lá para os seus R$16, em função justamente da pandemia. E aí, na sequência, passando ali o mês de março de 2020, ela ameaça já uma recuperação e vai subindo novamente até ela atingir o seu valor mais alto, quando lá em 7 de agosto de 2020 estava cotada a R$38, mas não se sustentou. E aí ela cai e depois ela vem oscilando ali entre altas e baixas ali, só que mais com uma tendência de baixa, girando ali por um bom tempo na faixa de R$32, R$33. E agora a última cotação que nós temos dela, que foi no último dia 12 de novembro, que ela fechou com R$25,05. Destacando também aqui que o valor patrimonial da empresa é de 32,44. Isso quer dizer,
o valor patrimonial dela hoje está maior do que o valor de mercado. Então, ao comprar ações da empresa, hoje nós estamos pagando mais barato do que ela efetivamente vale em termos do patrimônio da empresa. Então está aqui a análise de todo o período que as ações da Log estão sendo negociadas. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora já conhecemos o que é a Log Commercial Properties, que é uma empresa justamente voltada para o setor de logística, para o desenvolvimento, locação de galpões, né? E também trabalhando muito com a administração condominial desses galpões. Então hoje, quando você vai para determinadas cidades, que você vê nas estradas aqueles galpões, aqueles condomínios e galpões, né? Talvez um dos que você vai encontrar é um que tem a marca Log, né? Então aí você já vai saber que é da Log, que veio da MRV. Então começa toda a sua história lá pela MRV, lá do Rubens Menin. E também, só complementando também da história do Rubens Menin, agora mais recentemente, em 2019, ele passou a ser o licenciado da CNN no Brasil. Então hoje todos os canais CNN de notícias aqui no Brasil também pertencem ao Rubens Menin, né? Então por aí dá para ter uma ideia da força e de como que se desenvolveu aquele engenheiro lá no ano de 1979 que veio devagarinho e hoje construiu um dos maiores impérios aqui do Brasil também, que é do grupo MRV, né? E o importante justamente é a gente conhecer um pouquinho da história das empresas, porque na hora de você fazer investimento, você já sabe também, e aí, quem que está por trás, como é que foi toda essa história, como é que chegou até aqui, porque também tem toda uma luta, um trabalho, uma dedicação, um empreendedorismo para se construir uma empresa. E você que compra ações, você está investindo nesse empreendedorismo. E aí, naturalmente, o que a gente espera? Que a coisa vá bem, porque a empresa indo bem, você como investidor ganha, gera desenvolvimento, gera renda, gera emprego, que é bom para todo mundo. Então a gente fica aqui sempre na torcida pelo sucesso das nossas empresas, para justamente gerar ganhos para todos os lados, que é o que a gente mais torce aqui no canal Ceras de Dito isso, bons investimentos para vocês.